Bem-vindos, meus amigos, a uma história repleta de mistério, intriga e segredos que permaneceram ocultos por mais de 2 décadas. A princesa Diana, cuja memória ficará para sempre gravada em nossos corações, deixou para trás mais do que apenas a imagem de sua beleza, graça e morte trágica e prematura. Ela se tornou a princesa do povo, amada por milhões. Mas e se eu lhe dissesse que, 27 anos após a sua morte, algo extraordinário aconteceu no seu local de descanso final? Uma descoberta que não só abalou o mundo, mas também destruiu tudo o que pensávamos saber sobre o seu túmulo. Porque foi aberto. O que foi descoberto? Sob a superfície calma do lago sereno onde Diana foi sepultada, segredos estavam escondidos, esperando para serem descobertos. Há até rumores de que uma mensagem escondida está dentro de seu túmulo, uma pista para um aspecto misterioso de sua vida que nunca antes veio à luz. Isso poderia ser verdade? Fique conosco enquanto desvendamos uma revelação que ninguém esperava, junto com os rumores que surgiram em seu rastro. Mas antes de mergulharmos nessa história cativante, não se esqueça de curtir, se inscrever e tocar o sininho para não perder um único momento dessa jornada fascinante. Acredita em mim, você não vai querer perder o que vem a seguir. Imagine isto, Londres, 6 de setembro de 1997. Uma manhã envolta em profunda tristeza. Exatamente às 9h08, soou o toque solene do tenor Bell na abadia de Westminster, marcando o início de um funeral que cativaria a atenção do mundo inteiro. Mas este não foi um funeral comum. Esta foi a despedida de Diana, princesa de Gales, uma mulher que conquistou os corações não apenas de uma nação, mas de todo o mundo. Quando o sinal tocou, o caixão de Diana, envolto numa bandeira simples mas digna, foi transportado do Palácio de Kensington, a casa que ela apreciou durante muitos anos. Um grande espetáculo se desenrolou diante dos olhos do mundo. As tropas do rei, acompanhadas pelo bater rítmico dos cascos dos cavalos, transportaram o caixão numa carroça militar, escoltadas por uma procissão de dignitários. A cerimónia oficial teve lugar na abadia de Westminster, um local histórico que testemunhou inúmeros eventos importantes ao longo dos séculos. Lá dentro, 2.000 convidados se reuniram, com os corações pesados de tristeza, enquanto milhões de pessoas em todo o mundo assistiam. O funeral, marcando a despedida final da princesa do povo, tornou-se um dos eventos mais assistidos da história da televisão. Na verdade, a audiência televisiva do Reino Unido atingiu um pico extraordinário de 32,1 milhões de telespectadores, tornando-a uma das transmissões mais assistidas de todos os tempos. Mas não foi apenas o Reino Unido que sintonizou. O mundo inteiro assistiu em uníssono enquanto cerca de 2 a 2,5 mil milhões de pessoas de todos os cantos do globo testemunharam este momento profundo. Tornou-se, sem dúvida, um dos maiores eventos televisivos de todos os tempos, uma prova do imenso amor e admiração que o mundo tinha por Diana. Desde o primeiro toque do sino até à sombria procissão de enlutados dentro da abadia, e aos milhões de pessoas que assistiam a partir das suas casas, o mundo parou naquele dia, unido na dor e na memória. Enquanto Diana descansava, a memória de sua vida extraordinária ficou para sempre gravada nos corações daqueles que a amavam. Naquele dia fatídico, a atmosfera em Londres era de pura intensidade emocional. Um mar de flores cobriu os portões do Palácio de Kensington e do Palácio de Buckingham, com milhares de pessoas reunindo-se para prestar suas homenagens. As ruas estavam cheias de pessoas em luto. O caixão, forrado de chumbo e pesando 1 tonelada, uma tradição britânica, foi carregado por quase 2,5 metros pelas ruas solenes. 3 coroas de flores brancas, enviadas pelo irmão de Diana, Earl Spencer, e seus 2 filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, adornavam o caixão. Entre essas homenagens florais estava uma carta profundamente pessoal de Harry para sua falecida mãe, um comovente lembrete de sua dor. A procissão continuou pelo coração de Londres, rumo ao Palácio de St. James. Lá, o príncipe Philip, o príncipe Charles e os filhos de Diana, William e Harry, juntaram-se à procissão, com o irmão dela ao seu lado. Eles estavam acompanhados por representantes de muitas instituições de caridade que Diana apoiou, 500 delas no total, cada uma delas um tributo ao seu legado de bondade e generosidade. Mas o peso emocional deste momento não foi sentido apenas pelos presentes fisicamente na procissão. O governo britânico e a família real estavam profundamente preocupados com a segurança do príncipe Charles, temendo que a multidão pudesse reagir violentamente devido às tensões em curso em torno do seu relacionamento com Diana. Para evitar possíveis distúrbios, eles garantiram que Charles estivesse cercado por seus filhos. O príncipe Philip, que inicialmente se opôs à ideia de William e Harry caminharem na procissão, acabou cedendo. Voltando-se para os netos, ele disse: "Eu caminharei se vocês caminharem." Este momento de união entre a família real e os jovens príncipes foi poderoso, pois os rapazes, com idades entre 15 e 12 anos, foram convidados a suportar o peso inimaginável da dor, caminhando atrás do caixão da mãe na frente de milhões de pessoas. O impacto emocional foi imenso. Mais tarde, William admitiu que foi uma das coisas mais difíceis que ele já havia feito, enquanto Harry afirmou que nenhuma criança deveria passar por tal provação.
Mesmo assim, William via o ato como seu dever, um equilíbrio solene entre família e responsabilidade. Harry, embora profundamente comovido, expressou gratidão por fazer parte da procissão. Em seu livro de memórias Poupar, Harry revelou que muitos adultos, incluindo seu tio Lord Spencer, ficaram horrorizados com a ideia dos meninos andando atrás do caixão de sua mãe. Spencer até descreveu isso como bárbaro, sugerindo que William caminhasse sozinho. Mas Harry recusou-se a aceitar isso, afirmando que se os papéis tivessem sido invertidos, William teria feito o mesmo por ele. A procissão passou pelo Palácio de Buckingham, onde a família real permaneceu em silêncio, prestando homenagem. A própria Rainha Elizabeth II baixou a cabeça quando o caixão passou, um momento comovente de luto compartilhado. Enquanto o caixão de Diana fazia a sua viagem solene pelo coração de Londres, mais de 1 milhão de pessoas faziam fila nas ruas, segurando flores ou simplesmente permanecendo em silêncio, dominadas pela dor. A procissão tornou-se um comovente tributo à vida notável de Diana, e flores foram depositadas por inúmeros enlutados ao longo do caminho. 2 telas enormes foram instaladas no Hyde Park para permitir que milhares de pessoas que não puderam comparecer à Abadia de Westminster participassem desta despedida histórica. A vida de Diana, o seu legado e a profunda perda sentida por tantos foram transmitidos a uma nação enlutada. Foi um momento de tristeza coletiva que transcendeu classe, status e nacionalidade. Mas você já se perguntou por que Diana foi enterrada em um caixão revestido de chumbo? Caixões revestidos de chumbo são frequentemente usados para preservar o corpo pelo maior tempo possível. O chumbo cria uma vedação hermética, retardando a decomposição ao impedir a entrada de ar, o que acelera a decomposição natural. Embora esses caixões sejam mais pesados que os normais, eles não são feitos inteiramente de chumbo. O peso adicional é significativo, como podem atestar os guardas galeses, que carregaram o caixão de Diana durante o funeral. Essa prática serve a vários propósitos. Primeiro, garante que se o corpo precisar ser exumado no futuro por qualquer motivo histórico, não haverá risco de odores desagradáveis devido à decomposição. Também proporciona um meio de preservação mais digno e seguro, especialmente quando o embalsamamento não é uma opção. Embora o enterro de Diana tenha sido um momento de imensa tristeza, seu legado continua a ser revisitado na cultura popular. Recentemente, a série Netflix A Coroa gerou polêmica sobre a representação da falecida princesa. Darren M.C. Grady, ex-chefe pessoal de Diana, condenou publicamente a série pela forma como retratava sua morte. M.C. Grady, que trabalhou com a família real entre 1982 e 1993, expressou seu desgosto com os planos da série de mostrar Diana em um caixão aberto. Segundo relatos, a próxima temporada de A Coroa retratará os momentos trágicos após o acidente de carro de Diana em Paris, incluindo cenas de médicos cobertos de sangue tentando salvá-la, com Diana mostrada em um caixão aberto. M.C. Grady, que estava presente na Capela Real quando Diana foi sepultada, afirmou firmemente que seu caixão foi fechado durante as homenagens públicas e o funeral. No Twitter, ele escreveu: "O caixão da princesa Diana foi fechado quando ela foi sepultada no Palácio de St. James." Ele chamou a abordagem da série em relação à morte dela de doentia, um sentimento compartilhado por muitos que acham que a representação não honra sua memória de maneira adequada. A decisão tomada por a Coroa retratar a princesa Diana em um caixão aberto gerou uma onda de indignação, especialmente por parte daqueles que foram mais próximos dela durante sua vida. Entre os críticos mais veementes estava Darren M.C. Grady, seu ex-chefe pessoal, que se sentiu profundamente perturbado com a forma como o programa lidou com o momento trágico. No entanto, M.C. Grady não estava sozinho na sua desaprovação. A controvérsia rapidamente se espalhou, mesmo entre alguns membros da própria equipe de produção do programa, que consideraram o retrato da morte de Diana não apenas sensacionalista, mas também profundamente desrespeitoso. A Coroa já havia construído uma reputação de tomar liberdades criativas com eventos históricos, mas esta representação em particular parecia cruzar uma linha imperdoável. Para muitos espectadores, a ideia de mostrar o corpo sem vida de Diana num caixão aberto não foi apenas uma escolha dramática, foi vista como uma invasão impensável de privacidade e de mau gosto. Um membro da equipe relembrou o desconforto sentido no set, revelando que a cena exigia que Elizabeth, uma atriz que interpreta Diana, subisse no caixão e posasse como se estivesse morta. À medida que o episódio se desenrolava, os telespectadores viam um padre francês administrando a última cerimônia a Diana, que foi declarada morta. A cena continuou a causar desconforto, quando o príncipe Charles foi retratado entrando na sala, dominado pela dor e pelas lágrimas. Em um momento de profunda emoção, ele percebe que faltam de seus brincos em Diana, e esse detalhe trivial o consome em meio à tristeza. Outro membro da equipe falou sobre a natureza preocupante da cena, dizendo: "O príncipe William e Harry nunca deveriam ter sido obrigados a testemunhar tal momento, mesmo que fosse apenas uma atuação." O público britânico, já a recuperar da morte prematura de Diana, começou a expressar um sentimento crescente de desconforto, com muitos a sentirem que os produtores e escritores tinham perdido de vista a sua responsabilidade de honrar a memória de Diana com a sensibilidade que merecia.
O clamor ficou mais alto à medida que ficou claro que os criadores do programa haviam ultrapassado os limites da decência em sua busca por um efeito dramático. Um membro da equipe chegou a dizer: filmar esta cena foi obsceno. Ela nunca deveria ter sido exibida. Apesar das garantias da Netflix de que o momento real do acidente de carro de Diana não seria mostrado na polêmica temporada, o estrago já estava feito. A dramatização exagerada dos momentos finais de Diana, juntamente com o retrato sensacionalista da sua morte, pareceu a muitos um movimento de exploração, destinado a capitalizar a tragédia para obter valor de entretenimento. A confidente próxima de Diana, Debbie Frank, que tinha sido sua astróloga e amiga, juntou-se ao coro de críticas. Frank destacou como teria sido insuportável para os príncipes William e Harry ver tal reconstituição dos momentos finais de sua mãe. É absolutamente doloroso pensar que os filhos de Diana seriam forçados a reviver esta tragédia, disse ela. Frank continuou expressando como a morte de Diana impactou uma geração inteira, abalando profundamente a consciência nacional. Sua morte foi o acontecimento mais chocante da nossa geração. Alterou para sempre a psique nacional, acrescentou. Para aqueles que conheceram Diana pessoalmente, a decisão dos produtores de reconstituir um momento tão íntimo e doloroso parecia muito distante de qualquer sentimento de respeito ou dignidade. Ken Warth, antigo guarda-costas de Diana, ecoou os sentimentos das pessoas mais próximas dela, alertando que a descrição da sua morte seria profundamente perturbadora para os seus filhos. William e Harry acharão essas cenas repulsivas, afirmou. Em total contraste com o sensacionalismo à coroa, o funeral real de Diana foi marcado por uma atmosfera de reverência silenciosa. Seu corpo estava envolto em um elegante vestido de lã de um quarto de comprimento, de Catherine Walker, uma estilista amiga de longa data de Diana. O traje simples, mas elegante, foi complementado por meia calça preta e sapatos combinando, acessórios cuidadosamente escolhidos e um rosário oferecido a Diana por Madre Teresa. Uma fotografia de seus dois amados filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, também foi colocada em suas mãos, uma imagem que foi encontrada em sua bolsa após seu falecimento. Esta fotografia simbolizava o amor inabalável de Diana pelos seus filhos, a essência de quem ela era nos seus momentos finais. O local de descanso final de Diana foi uma ilha dentro do Outdoor Park, propriedade da família Spencer. Seu túmulo foi cuidadosamente posicionado em uma parte isolada da propriedade, longe dos olhos do público. As coordenadas do local, 52 graus V 283.082 º norte, 1 grau G 00278 º oeste, marcavam o local onde Diana descansaria, cercada pela beleza pacífica e pela profunda história da terra ancestral da família Spencer. O terreno foi consagrado pelo bispo de Peterborough, garantindo que o enterro de Diana seria tratado com o máximo respeito e santidade. No entanto, a própria cerimônia fúnebre tornou-se objeto de controvérsia e divisão dentro da família real. Após a cerimônia, o estandarte real que cobria o caixão de Diana foi removido. Paul Burrell, ex-mordomo de Diana, revelou mais tarde que este momento estava longe de ser simples. Ele se lembrou de como o irmão de Diana, Yarl Spencer, retirou o estandarte real e o substituiu pela bandeira da família Spencer. Burrell lembrou-se das palavras do conde: ela é uma Spencer agora. Essas palavras ecoariam ao longo dos anos, alimentando a tensão e o ressentimento entre os Spencers e os Windsors. Burrell condenou o ato, descrevendo-o como um desprezo pessoal ao legado de Diana, acusando a família de despojá-la deliberadamente de sua identidade real. Ele argumentou que Diana, que sempre se orgulhou de seu status real, nunca teria aprovado tal medida. Apesar das tensões em torno da troca de bandeiras, a cerimónia em si foi cuidadosamente planeada e realizada com dignidade. O oficial da rainha esteve envolvido no processo e a decisão de substituir a bandeira foi tomada com o devido respeito por Lord Spencer. Contudo, o simbolismo do momento, especialmente considerando a dinâmica privada dentro da família, deixou uma sensação persistente de conflito não resolvido. Diana, a amada princesa de Gales, deixou a família real, mas encontrou um lugar de descanso significativo e pacífico na terra que foi o lar dos seus antepassados durante gerações. Lord Spencer, profundamente consciente do luto avassalador do público, também se preocupou em manter a privacidade e a tranquilidade do local de descanso final de Diana. Ele temia que a pequena e pacífica igreja em Great Brinton ficasse inundada de visitantes, tornando impossível para a família chorar em paz. Para ele, era essencial que o local de descanso final de Diana permanecesse acessível e sereno, a algum lugar que os seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, e outros membros da família Spencer pudessem visitar em privado, longe dos olhares indiscretos do mundo. Isso levou à decisão de enterrar Diana em uma ilha dentro do lago ornamental de Outdoor Park, um lugar que ela conhecia bem e amava. O sereno lago Round Oval, cercado por jardins exuberantes e escondido do olhar público, proporcionou o cenário perfeito e tranquilo para o local de descanso final de Diana. O projeto do cemitério foi uma prova da vida e do legado de Diana. Um caminho que levava à ilha era ladeado por 6 colunas, cada uma representando um ano de vida de Diana, criando uma bela homenagem à sua breve mas notável jornada. O próprio lago tornou-se um local de beleza serena,
com 4 cisnes negros deslizando pela sua superfície nenúfares, a flor favorita de Diana, adornando a beira da água. Rosas brancas, também um símbolo do gosto pessoal de Diana, foram colocadas ao redor do lago para aumentar o ambiente tranquilo do local. Uma casa de verão, originalmente parte dos jardins da Admiralty House em Londres, foi transferida para a área e agora é um memorial tranquilo à princesa. Um antigo arboreto próximo continha árvores plantadas pela família Spencer, reforçando o senso de história e continuidade que envolvia o local. A decisão de enterrar Diana num local tão privado e isolado garantiu que o seu local de descanso final permaneceria intacto, permitindo que a sua família lamentasse a sua perda em paz. A cerimónia fúnebre em si foi uma ocasião comovente e solene, marcada pela participação do 2º Batalhão do Regimento Real da Princesa de Gales, que teve a honra de transportar Diana ao seu local de descanso final. Ela ocupou o título de coronel-chefe do regimento de 1992 a 1997, uma ligação que tornou o envolvimento deles na cerimónia especialmente comovente. O mistério em torno do local de descanso final de Diana só foi esclarecido em 2023, quando Karen, esposa do Conde Spencer, revelou a verdade por trás da decisão de enterrar Diana em Althorpe, em vez de na cripta da família Spencer em Great Britain. Ao longo dos anos, a especulação aumentou desenfreada, mas a explicação de Karen dissipou os mitos. Acontece que o desejo de Diana sempre foi ser enterrada em Althorpe, e não na cripta da família, pois isso exigiria cremação, algo que ela nunca quis. Esta revelação ofereceu um esclarecimento surpreendente, mas comovente, a uma questão que perdurava há anos, provando que o local de descanso final de Diana foi escolhido para honrar a sua memória e os seus desejos, e não como uma reação à política familiar ou ao escrutínio público. Para aqueles curiosos para saber por que Diana não foi sepultada ao lado de seu pai, esta revelação finalmente fornece a peça que faltava no quebra-cabeça. Os fãs expressaram seu apreço pelo esclarecimento, com um deles comentando: "Obrigado por abordar esse mito de longa data." Uma declaração familiar foi a chave para desbloquear 26 anos de especulação. Outro compartilhou: "Eu concordo." Isso marca a primeira declaração pública da família sobre o assunto. É um pouco estranho que tenha vindo através da seção de comentários do Instagram, mas pelo menos agora temos clareza. Embora o mistério em torno do enterro de Diana tenha sido resolvido para muitos, esta história está longe de terminar. Seu túmulo continua a ser um dos locais mais emblemáticos e significativos da história real. Para os filhos de Diana, os príncipes William e Harry, Althorpe sempre serviu como um santuário, um lugar para reflexão tranquila e lembrança pessoal. Em seu livro de memórias Poupar, o príncipe Harry compartilhou um detalhe comovente sobre como o local do túmulo de Diana foi escolhido para garantir sua privacidade. Ele escreveu: "A ponte foi removida para dar privacidade à minha mãe, para manter os intrusos afastados." Esta ação não foi apenas um gesto físico, mas também simbólico, refletindo o profundo desejo da família Spencer de proteger Diana da intrusão incessante da mídia que atormentava sua vida. Foi um ato final de proteção, permitindo-lhe descansar em paz, longe dos olhares indiscretos do mundo. Ao longo dos anos, William e Harry visitaram o local de descanso de sua mãe em diversas ocasiões, com Harry até trazendo sua esposa, Meghan Markle, para prestar suas homenagens. Em muitos aspectos, Althorpe tornou-se um refúgio sagrado para a família, um espaço tranquilo onde podem sofrer em privado, longe do escrutínio público. No entanto, no meio de todas estas reflexões, permanece uma questão persistente: o rei Carlos alguma vez visitou o túmulo de Diana? Numa entrevista de 2001 à BBC Rádio 5, Ian Spencer abordou este tema, revelando que embora o príncipe Charles tenha um convite aberto para visitar o memorial, ele ainda não o aceitou. O príncipe Charles tem um convite aberto, como sabe, para visitar o memorial, mas até agora não aceitou, disse Ian Spencer. Esta observação adicionou uma nova camada de complexidade à narrativa em curso em torno do legado de Diana, sugerindo que, embora a família real tenha avançado, a memória de Diana ainda carrega um peso sensível. Embora o local do enterro de Diana continue a ser um espaço privado e apreciado pelos seus filhos, também se tornou uma fonte de fascínio público. A propriedade da família Spencer, com a sua rica história, tem sido um local de reverência e intriga. Durante muitos anos, a propriedade foi mantida fechada ao público, com a família preferindo manter a sua propriedade privada fora dos holofotes. No entanto, no verão de 2022, a propriedade foi reaberta à visitação, oferecendo aos admiradores de Diana uma rara oportunidade de passear pelos jardins, explorar as salas históricas e conectar-se com a sua memória. Esta decisão permitiu ao público vivenciar em primeira mão a beleza do local onde Diana repousa, acrescentando uma camada de acessibilidade ao seu legado. Apesar da sua atmosfera tranquila, Althorpe está longe de ser apenas um espaço de reflexão, também está envolto em mistério, com uma inquietante sensação de inquietação pairando no ar. O imóvel permaneceu fechado durante muitos anos, mas quando reabriu ao público em 2022, despertou uma curiosidade renovada que levou ao seu posterior encerramento mais uma vez. A propriedade guarda muitos segredos e sua história está repleta de intrigas.
Em 2017, Yarl Spencer fez uma revelação chocante durante uma entrevista emocionante na BBC Rádio 4S. Hoje programa. Houve 4 tentativas distintas de invadir o túmulo de Diana nas últimas 2 décadas. Sim, 4 tentativas. Esta admissão surpreendente pintou um quadro vívido dos intensos desafios que Yarl Spencer enfrentou ao proteger o local de descanso final de sua irmã. Durante a entrevista, ele falou abertamente sobre a ansiedade que sentiu nos dias caóticos que se seguiram à trágica morte de Diana. Eu queria mantê-la segura, lembrou ele. As suas palavras transmitiram não apenas um sentido pessoal de dever, mas também o medo palpável de uma potencial profanação. Após a morte de Diana, a ameaça de vandalismo aumentou e o Conde Spencer nunca encarou esses perigos levianamente. Apesar dos riscos, ele expressou alívio ao saber que o local de descanso final de Diana permanecia seguro, protegido pelo amor das pessoas mais próximas a ela. Há algumas pessoas estranhas por aí e mantê-la aqui é a opção mais segura, disse ele. Para Yarl Spencer, salvaguardar a memória de Diana tornou-se uma missão profundamente pessoal, uma missão que se intensificou na sequência das ameaças públicas contra o seu túmulo. Ele também revelou o imenso preço que a imprensa cobrou de Diana ao longo de sua vida, lembrando como ela foi implacavelmente perseguida por paparazzi e submetida a cruéis ataques públicos. Lembro que ela me contou sobre um homem que prometeu persegui-la até o dia em que ela morresse e disse que urinaria em seu túmulo, ele compartilhou. Esta dolorosa confissão ofereceu um vislumbre do lado negro da fama que Diana foi forçada a suportar nos seus últimos anos. Diana, uma mulher amada por milhões, foi confrontada com o lado cruel e invasivo da celebridade, e essa dura realidade a seguiu mesmo após sua morte. Yarl Spencer também refletiu sobre as lembranças assustadoras do funeral de Diana, que continuam a afetá-lo. A imagem do funeral de Diana, seu corpo sendo sepultado em meio à pompa e tradição da realeza, está para sempre gravada na memória do público. Mas para mim, foi mais do que uma despedida cerimonial. Esta é, então, a história não contada por trás do túmulo de Diana, uma história que evoluiu ao longo dos últimos 27 anos. Com as revelações que surgiram, oferece-nos uma compreensão mais profunda e pessoal das complexidades que rodearam o seu enterro e do profundo impacto que teve sobre aqueles que mais a amavam. O que você acha dessa reviravolta inesperada na história? Adoraríamos ouvir sua opinião, deixe seus comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no ícone do sino para nunca perder nossas últimas histórias. Até a próxima!